Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema Segunda Semana de Desenvolvimento. Essa semana aí conta com diversas transformações e criações de estruturas que serão muito importantes no processo aí de desenvolvimento embrionário. E antes de iniciarmos aí com as transformações dessa segunda semana, iremos analisar a nossa tabela aí de progressão e verificar o que nós já entendemos e o que nós vamos estudar hoje. Nós sabemos que, antes de chegar na primeira semana, ocorreu aí o processo de fecundação, que foi o encontro aí dos gametas, masculino e feminino, no caso o espermatozoide e o óvulo, que juntos aí, essa união, deu origem a um zigoto ou célula-uevo. Esse zigoto aí, na primeira semana, passou pelo processo de segmentação, que nada mais é do que a divisão celular, que se transformou aí nas blastômeras, que é um conjunto de blastômeras, se deu várias outras estruturas, e ao final dessa primeira semana, esse embrião se chamou blastocito. Esse embrião também já passou pelo processo de translado, que é a migração das trompas de Falópio até o útero. E hoje nós vamos entender aí um pouquinho das transformações da segunda semana, que seria aí o processo de cavitação, de implantação, e ao final dessa segunda semana, esse embrião vai se denominar disco bilaminar. E antes de entrarmos aí nesse processo de transformações da segunda semana, vamos relembrar um pouquinho aí da anatomia do embrião de 7 dias. Esse embrião tem como nome blastocito, onde eles vão ter algumas estruturas já definidas. Essas estruturas são essas células mais periféricas, que têm sobrenome trofoblasto, essas células que estão mais em um dos polos, se chama maciço celular interno, essa epitélio que está entre o maciço celular interno e essa cavidade se chama hipoblasto, e essa cavidade contendo aí esse líquor é, se chama blastocele. Então, essas são as estruturas do embrião de 7 dias. Então, nós vamos entender esse processo a partir desse embrião aí de 7 dias. Então, vamos lá. Vamos começar com a seguinte. Essa daqui mostra a imagem do embrião de 7 dias, exatamente como acabamos de analisar. Esse aqui é o endométrio do uterino, onde esse endométrio vai contar aí com epitélio endometrial, ó, que é responsável aí, está em contato com a luz do útero. Nós vamos observar aqui, ó, glândulas endometriais. Essas glândulas são responsáveis de secretar um muco nutritivo esse que o embrião, esse blastocito, está servindo de nutrição para ele. Nós vamos encontrar aqui capilar sanguíneo, que são vasos, né, artérias e venas, contendo o sangue materno. E nós vamos ter aí já a divisão, né, como já vimos, esses dois polos, a criação desses dois polos. O polo embrionário, polo esse que tem contato aí com o endométrio materno, e o polo vegetativo, que é o lado oposto do lado que tem contato com esse endométrio a primeiro momento. Sabemos que o polo vegetativo vai ter o primeiro contato com o endométrio e o polo embrionário vai ter contato com o endométrio e o polo vegetativo vai ser o último polo a ser recoberto aí por esse endométrio. Porque temos que ter em mente que o intuito desse embrião é se acomodar por total dentro do endométrio. Então, o objetivo dele é esse, para que ele comece aí o processo de desenvolvimento e se acomode de forma rápida e prática, ele tem que adentrar aí dentro desse endométrio para fazer aí a sua função. Então, é nisso que começamos com o processo de implantação. Esse é o objetivo do embrião da segunda semana. Ele vai ter que passar pelo processo de implantação. E essa implantação vai ocorrer dentro aí do endométrio materno. Esse embrião vai passar por um processo que se chama aposição. Esse processo de aposição nada mais é do que o processo de ele aderir inicialmente a esse endométrio. Então, é quando o blastocito se encontra com esse endométrio, ele vai passar pelo processo de aposição. Esse processo de aposição vai contar com as interdigitais, que são microvellosidades que estão contidas aqui na membrana plasmática do trofoblasto. Essas microvellosidades são responsáveis aí por fazer essa acomodação, conseguir aderir um pouco mais a esse endométrio. Nós também vamos contar com a presença dos ponopódios, que são alterações do epitélio endometrial,
que vai servir aí como ponto de referência para essas microvellosidades terem como suporte para conseguirem se acomodar nesse endométrio. E vamos também contar com a glicocálice, que são alterações do endométrio, né, das membranas, que fazem com que essas células consigam permaneçam unidas. Então, esse glicocálise vai fazer essa questão de como se fosse uma âncora. Então, vai manter esse embrião seguro a esse endométrio. Sabemos que o embrião, esse blastocito, ele pode se acomodar aí, o processo de implantação, em todo o útero. Porém, o lugar mais específico para que ele faça esse processo de implantação é no terço superior da parede dorsal do útero. Então, esse vai ser o lugar ideal para que esse embrião se implante. Isso não significa dizer que esse embrião não possa se implantar em qualquer parte do endométrio uterino. Sim, ele pode, mas é mais fácil, é mais raro que, vamos dizer assim, mais comum que ele se implante no terço superior da parede dorsal do útero. É um lugar específico para que esse embrião tenha aí a maior local para que ele possa crescer e se desenvolver sem problema algum, ok? Então, nós já observamos que as células mais externas é o trofoblasto, então é correto afirmar que esse trofoblasto será responsável aí pelo processo de implantação. E nós vamos entender como esse trofoblasto faz esse processo de implantação no endométrio. Nós já vimos que o trofoblasto é as células mais externas. Então, esse trofoblasto ele vai ser responsável de fagocitar esse endométrio. O que seria fagocitar? É ele sofrer o processo de apoptose. Então, ele vai comer realmente esse endométrio para que ele abra caminho para que esse embrião possa se implantar dentro do endométrio. Então, o que acontece? O trofoblasto ele é responsável por fagocitar. E esse trofoblasto, como ele tem que fazer esse processo de fagocitação, ele vai passar pelo processo de divisão celular muito rápido, para que essas células, essas novas células, façam esse processo de fagocitação. E é aí que nós temos a diferenciação desse trofoblasto. Observem que o trofoblasto aqui seria essa camada verde, né, inicialmente. Porém, o trofoblasto ele passa por um processo de diferenciação celular. É quando o trofoblasto ele passa a se dividir em dois. Vai se chamar citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. Aí vamos lá observar as funções que são distintas. O citotrofoblasto será essa camada mais verde escura. Ele é responsável pela multiplicação celular. Então, ele tem que se dividir muito rápido para que ele consiga gerar muitas células para ele enviar para quem? O sincício-trofoblasto, que tem a função de fagocitar, de fato, o endométrio. Então, aqui nós vamos ter já a primeira transformação. O que antes era apenas trofoblasto, hoje já não temos mais esse nome trofoblasto. Vamos ter a diferenciação, que vai se chamar citotrofoblasto, esse de verde mais escuro, e o de verde mais claro se chama sincício trofoblasto, e as funções dele são distintas. O citotrofoblasto tem a função de multiplicação celular, e o sincício trofoblasto tem a função de fagocitar esse endométrio para que o embrião se permaneça, é, de fato, fique dentro desse endométrio. Então, eles têm função distinta. O endométrio vai passar pela reação decidual. O que seria essa reação decidual? É o momento no qual o endométrio ele percebe que suas células, que seu epitélio está sendo fagocitado, porque é algo ruim de um epitélio ser fagocitado. É como se ele estivesse acabando com suas células. Porém, esse endométrio, ele sabe que a fagocitação está acontecendo por algo bom. Que algo bom é o quê? Gerar esse embrião. Então, essa reação decidual é quando o endométrio entende que essa fagocitação está acontecendo por um agente que ele quer que realmente faça essa fagocitação, e esse endométrio não vai reagir de forma com que expulse esse embrião. Porque se fosse qualquer outra estrutura que estivesse aí fagocitando essas células, o sistema imunológico dessa mãe iria atacar esse corpo estranho, fazendo assim com que ele deixasse de fagocitar e sofrendo aí a apoptose dessa célula. Porém, o endométrio, ele sabe que quem está fagocitando o endométrio é o embrião, então ele age de forma passiva. Ele vai deixar com que esse
embrião faça aí o processo de fagocitação, que é a cargo aí, ó, do sincício trofoblasto. Então, aí a gente vai ter essas duas transformações. O trofoblasto faz a diferenciação celular através aí do citotrofoblasto e do sincício trofoblasto, que tem funções distintas. E esse endométrio aí começa nessa reação decidual, que é quando ele capta que o seu endométrio está sendo fagocitado, mas é por algo bom, é algo que ele permite essa fagocitação, ok? Observamos também aqui, ó, a presença de vasos sanguíneos. Observem que esses vasos sanguíneos serão muito importantes, porque esses vasos sanguíneos serão futuramente a forma de nutrição desse embrião. Então, esse cincício trofoblasto, à medida que ele for fagocitando, ele vai destruindo todas as estruturas que tiver pela frente. Então, se aqui tiver uma glândula, ele vai fagocitar essa glândula. Se aqui tiver um vaso, ele vai fagocitar esse vaso. Então, aqui observamos uma glândula, aqui um vaso, para que vocês já consigam entender aí como acontece esse processo de criação de estruturas muito importantes que nós vamos ter aí na segunda semana. Vamos passar aí pelo processo de cavitação, processo esse que a gente citou lá na frente. Esse processo de cavitação nada mais é do que a cavitação, criação de cavidades. Esse processo de cavitação é a criação dessa cavidade, tem como sobrenome cavidade amniótica. Essa cavidade amniótica tem origem onde? Dentro do maciço celular interno. Então, essa cavidade amniótica, é correto afirmar que ela vai enchendo de líquido ao passar de alguns dias, né? E esses líquidos vai ter como nome líquido amniótico. Aí vamos lá, eu tenho uma cavidade amniótica, eu tenho um líquido amniótico. Pronto. Aqui nós tínhamos o maciço celular interno como um todo. Porém, ao meio do maciço celular interno, se criou uma cavidade que se chama cavidade amniótica, que está cheio de líquido amniótico. Essa camada de células que está aqui, ó, mais interno ao endométrio, vai se chamar âmnios. Então, ó, tem uma cavidade amniótica, cheio de líquido amniótico, e quem cobre essa cavidade? Os âmnios. Aí aqui nós já tínhamos o hipoblasto, já era uma estrutura da primeira semana. Porém, entre o hipoblasto e a cavidade amniótica, ficou aqui um epitélio. Esse epitélio aqui vai se chamar epiblasto. Observem que esse epitélio muito importante. Por quê? É a unção desses dois epitélios que nós vamos ter aí o nome da estrutura da segunda semana, que é disco bilaminar. Então, se perguntar como é formado o disco bilaminar? Pelo epiblasto, que foi originado aí na segunda semana pelo maciço celular interno, e pelo hipoblasto, que já vem aí da primeira semana. Então, nós já temos aqui o âmnios, que cobre, a cavidade amniótica, que está cheio de líquido amniótico, tenho o epiblasto, que está entre a cavidade e o hipoblasto, tenho o hipoblasto e aqui ainda permanece o blastocele. Observem que o trofoblasto, né, que já se transformou, ele já tem aí a multiplicação muito rápida. Ó. Em verde mais escuro, eu vou ter o citotrofoblasto. Qual a função do citotrofoblasto? Proliferação celular. E em verde mais claro, eu vou ter quem? O sincício trofoblasto, que tem a função de quê? Fagocitar o endométrio. Observe que esse sincício está fazendo a função dele muito bem, ó. Porque, ó, esse embrião, ele estava aqui no comecinho, ó, ainda não tinha entrado muito no endométrio. E nessa imagem, não, ele já entrou, ó, um pouco mais da metade. Então, esse sincício está fagocitando as estruturas e está fazendo com que esse embrião adentre aí dentro desse endométrio, ok? Vamos lá. Agora a gente observa que vamos observar a imagem antes de falar de alguns temas que nós temos para essa imagem. Observem que esse embrião ele já conseguiu se implantar todo o embrião, já não tem mais nenhuma estrutura fora do endométrio. Observem que o sincício trofoblasto já chegou ao quê? Vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, o que aconteceu com esses vasos? Ele foi fagocitado e ao momento que ele foi fagocitado, o sangue materno ele começou a jorrar. Então, no momento que esse sangue materno começa a jorrar, ele cria espaços entre o cincício trofoblasto, que vai formar aí a rede lacunar.
Essa rede lacunar é o início aí da circulação útero-placentária do embrião. Então, ó, e observem também que ele está fagocitando quem aqui? As glândulas. Então, o líquido dessas glândulas, ela vai se misturar com esse sangue. Então, esse sangue vai ficar muito nutritivo. Além de ter oxigênio, né, do sangue, ainda vai ter nutrientes das glândulas aí, como glicoproteínas, que vão fazer com que esse embrião se nutra. Aí vamos observar. Nós já temos aqui, ó, o sincício trofoblasto, que está muito grande aí, já conseguiu, ó, fazer grande fagocitação do endométrio. Nós vamos ter o citotrofoblasto, que ainda continua multiplicando a cada vez mais para mandar células, novas células para o sincício trofoblasto, para que ele faça esse processo aí de fagocitação. Nós vamos ter aí a ampliação, ó, da cavidade amniótica, já está maior, contém mais o quê? Líquido amniótico, está coberto pelo quem? Pelos âmnios. Nós temos que estrutura é essa? O epiblasto, que está entre a cavidade amniótica e o hipoblasto. E já começamos aqui com uma nova estrutura. Observem que essas células amarelas, que é o hipoblasto, ela começa a se multiplicar. E à medida que ela se multiplica, ela vai se estendendo internamente pelo citotrofoblasto. Então, quando essa estrutura se unir em uma célula com outra, né, se completar, aqui nós vamos ter essa membrana. Essa membrana se chama membrana de Helzer. Essa membrana de Helzer tem origem de onde? Do hipoblasto. E essa membrana de Helzer dá estrutura a uma nova cavidade. Que cavidade é essa? Essa cavidade aqui se chama saco vitelino primitivo. Aí vamos lá, eu pergunto. Essa cavidade que antes não tinha essa estrutura da membrana de Helzer, antes era o que aqui? O blastocele. Mas como essa multiplicação celular do hipoblasto vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo na parede do citotrofoblasto, esse líquido que antes era do blastocele vai passar para dentro desse saco vitelino primitivo. Então aqui nós vamos ter, quando essa membrana se completar, nós vamos ter a membrana de Helzer por completo, que vai dar aí origem a essa cavidade que vai se chamar saco vitelino primitivo. E formando aí essa rede lacunar, que nós já falamos, que vai aí ser o início da circulação útero-placentária. E observem que esse orifício que se encontrava aí, que foi o início da fagocitação, né, do processo de aposição desse embrião, já começa a se fechar com células, né, coaguladas e sangue também, células mortas e sangue coagulado. Então a gente já está acontecendo o processo aí de cicatrização, né, desse endométrio que foi fagocitado aí no primeiro momento pelo polo embrionário desse embrião, ok? Nesse momento, nós vamos verificar que as estruturas vão se completando. Podemos analisar aqui, ó, que a membrana de Helms já se fechou por completo. Então, à medida que ela se fechou, se criou uma cavidade, que nós já falamos. Essa cavidade agora tem como sobrenome saco vitelino primitivo. Aqui nós temos, ó, o hipoblasto, a membrana de Helzer, o saco vitelino primitivo, nós vamos ter o epiblasto, cavidade amniótica, que o que contém dentro? O líquido amniótico, o âmnios, que reveste, né, cobre essa cavidade amniótica. Temos aqui o trofoblasto, em verde mais escuro, em verde mais claro, o sincício trofoblasto. Essas lagunas aqui são a rede lagunar, contém aí sangue originado dos vasos que foram fagocitados e também secreções das glândulas que foram aí fagocitadas, ok? Vamos lá. Nesse momento, observem que eu tinha o citotrofoblasto e tinha a membrana de Helzer. À medida que essa membrana de Helzer se fecha, se cria um espaço entre a membrana de Helzer e o citotrofoblasta. Esse espaço vem originado de um tecido conectivo láxeo. Esse tecido conectivo láxeo é originado de onde? Da membrana de Helzer. Então, se perguntar, o mesoderma embrionário é o quê? É um tecido conectivo láxeo, que foi originado da membrana de Helzer, ok? Esse tecido conectivo laxo, que é o mesoderma, ele vai separar essa estrutura
por completo. Daqui a pouco ele vai fazer a separação por completo e vai ficar aqui, ó, entre o citotrofoblasto, nós só vamos encontrar mesoderma extraembrionário e as estruturas do embrião que vai se ficar dentro. Ó, podemos observar também que a rede lacunar já começou as uniões dessa rede, ó. Observem que aqui nós tínhamos pequenas redes lacunares, né, lagoas. E aqui não. Essas lagoas vão se unindo para formar aí a circulação primitiva desse embrião. Aí vamos observar. Aqui nós temos por completo quando a membrana, ó, o mesoderma extraembrionário já tomou por completo essa estrutura que está entre o citotrofoblasto e esse embrião aí contendo aí. Vamos fazer um repasso de todas as estruturas. Aqui em verde claro, eu vou ter o sincício trofoblasto. Essas lagunas aqui já formam aí a minha circulação útero-placentária primitiva. Eu já vou ter o meu citotrofoblasto, muito bem definido. Entre o citotrofoblasto mais interno, eu vou ter o mesoderma extraembrionário. Eu vou ter aqui, ó, a minha membrana de Helzer, que dentro da membrana de Helzer, o que é que eu vou conter? O meu saco vitelino primitivo. Aqui eu vou ter essas células que são o meu hipoblasto, vou ter o meu epiblasto, a minha cavidade amniótica que contém líquido amniótico, que está coberto pelos âmnios. Então, essa é a estrutura desse embrião nessa imagem, ok? Vamos agora ver a diferenciação. Observem que no meu mesoderma extraembrionário começou a criar espaços pequenos. Esses espaços pequenos depois se juntam e formam aí, ó, essa bolha que está contendo o quê? O celoma contém aí o líquido também do blastocele. Observem que essa bolha vai se chamar celoma extraembrionário. Então, o que é que o celoma extraembrionário faz? Antes nós tínhamos um tecido conectivo laxo que ia de canto a canto desse embrião. Porém, esse celoma ele acaba dividindo esse mesoderma. Então, nesse momento aqui da criação do celoma, eu já vou ter aí a divisão desse mesoderma. É quando esse mesoderma se divide em dois: mesoderma esplênico e mesoderma somático. Esse mesoderma esplênico e somático vai fazer com que eu tenha que ele cubra estruturas diferentes. Por exemplo, o mesoderma esplênico, ele vai ser responsável só por cobrir aqui, ó, o saco vitelino primitivo. Já o mesoderma somático, ele vai cobrir o âmnios e ele vai estar internamente na parede de todo o citotrofoblasto. Então, eu vou ter dois tipos de mesoderma. O mesoderma esplênico, que vai cobrir o saco vitelino, e o mesoderma somático, que vai cobrir aqui o âmnios e internamente o meu citotrofoblasto, ok? Aí já tem a criação do meu córion. Aí o que seria córion? Córion é a parede do saco coriônico. Quando a gente fala em embrião, a gente fala em duas esferas na segunda semana. Eu vou ter uma esfera de tamanho menor, que é essa daqui, ó. Essa esfera de tamanho menor, o que que ele contém? Cavidade amniótica, o disco bilaminar. O que é o disco bilaminar que nós já falamos? O epiblasto e o hipoblasto. Esse disco bilaminar, ele vai originar aí todas as estruturas do meu embrião. Então, eu posso dizer que esse daqui é o meu embrião. E esse daqui é o meu saco vitelino primitivo, por enquanto. Então, a cavidade, a esfera de tamanho menor contém essas três estruturas. E a esfera de tamanho maior é essa daqui, ó, a partir aí do meu citotrofoblasto, que ele tem como nome saco coriônico. Então, esse saco coriônico é formado pela parede desse córion. A parede desse córion está formada por essas três estruturas aqui, ó, certo? Essas três estruturas vai formar a minha parede do meu saco coriônico, que está formado pelo mesoderma extraembrionário somático, pelo meu citotrofoblasto e o meu sincício trofoblasto. Então, isso vai formar a minha parede do meu saco coriônico, ok? Aí vamos lá. É, aqui eu já tenho o meu celoma, que já está fazendo essa divisão. Eu vou ter aqui a minha membrana de Helzer. Dentro dela,
o saco vitelino primitivo, hipoblasto, epiblasto, cavidade amniótica, âmnios e aqui mesoderma somático. Sempre que vocês forem passando essas estruturas, vão revisando a cada nome para ficar mais fácil depois a visualização e recordar cada estrutura. E lembre, a reação decidual. O que é a reação decidual? É a forma passiva com que esse endométrio ele permite com que esse embrião adentre dentro desse endométrio. Então, vai fazer com que essa reação decidual ela inicia só no endométrio, onde esse embrião está fazendo essa implantação, porém ele se estende por todo o endométrio. Então, o endométrio ele vai começar a liberar ainda mais glucoproteínas que vão ser indispensáveis para o processo de nutrição desse embrião. Ele vai liberar mais vasos, tornar mais calibrosos, porque lembre que nesse momento o endométrio está na fase secretória, ele está recebendo muito progesterona, né, lá do corpo amaríxo, que está sendo estimulado pelo LH, lá da hipófise. Porém, essa LH vai ter um momento que a hipófise vai deixar de secretar essa LH. Mas até então, como estamos nos últimos 14 dias, o corpo lúteo ainda está secretando a progesterona porque está sendo estimulada pelo LH, ok? Então, a reação decidual em todo o endométrio, nesse momento, já se encontra. Aí, vamos lá. Nesse momento, a mulher ela pode passar por alguns sangramentos vaginais, algumas hemorragias. Essas hemorragias são normais. Normais por quê? Lembre que o sincício trofoblasto, ele está fagocitando vasos. Então, à medida que ele está fagocitando vasos, esse endométrio ele pode passar aqui esse sangue por algumas glândulas, alguns vasos. Então, muitos periféricos à luz do útero. Então, é normal que essa mulher tenha sangramentos vaginais nessa segunda semana de desenvolvimento. E esses sangramentos vaginais são confundidos com menstruação precoce. Então, muitas mulheres podem dizer assim, depois, quando estão aí com 2 meses de gestação, eu estou grávida, como é que eu estou grávida de 2 meses se eu menstruei mês passado? Só que essa menstruação não foi de fato a menstruação, foi sangramento desses vasos que estavam sendo fagocitados pelo sincício trofoblasto. Então, essa mulher não menstruou, ela teve hemorragia, é originada da fagocitação desse sincício trofoblasto. Então, esse sangramento vaginal é confundido com menstruação. E é normal, ok? Nós vamos ter a criações aí de vejosidades primárias. O que são vejosidades primárias? É quando o citotrofoblasto emite cordões, e esses cordões invaginam, né, entram dentro do sincício trofoblasto e criam aí essa estrutura que é chamada de vejosidades primárias. Então, nós vamos ter vejosidades primárias, secundárias e terciárias, à medida que vamos estudar. Então, vejosidades primárias é composta pelo quê? Sincício trofoblasto e citotrofoblasto, ok? É quando o citotrofoblasto emite cordões que invaginam dentro do sincício trofoblasto. Essas estruturas vão formar o quê? Vejosidades primárias. Qual é a função dessas vejosidades primárias? É através dessa vejosidade primária que vai acontecer o câmbio de nutrientes. Quando o embrião já tiver com a respiração celular por completo e formar toda a sua circulação, é através dessas vejosidades primárias que eles vão trocar aí os nutrientes de oxigênio, que vem do sangue, para dióxido de carbono, que esse embrião secreta. Então, essas vejosidades primárias têm grande importância no desenvolvimento fetal, ok? O saco vitelino definitivo. Novamente, o hipoblasto, vai secretar na multiplicação celular, na divisão celular, ele vai formar uma nova migração de células. Essa nova migração de células vai formar o que nós chamamos de endodermo extraembrionário. Esse endoderma extraembrionário, ele vai tomar aí o lugar da membrana de Helzer. Então, esse endodermo extraembrionário, ele é originado do hipoblasto, e essas novas migrações vão formar aí o saco vitelino definitivo. Observe que o saco vitelino primitivo, ele era muito grande, porém essa estrutura é muito grande para o embrião se ter como estrutura dentro do seu desenvolvimento. Então, esse saco vitelino primitivo, ele tinha que diminuir. Então, ele ia diminuir como? Com a migração de novas células originadas do hipoblasto, que vai formar o endodermo extraembrionário. Então, esse endodermo extraembrionário, depois ele vai fazer a estrangulação aqui, ó,
nesse ponto, e com a estrangulação desse ponto, ele vai formar aqui o saco vitelino definitivo. Então, esse saco vitelino definitivo vai estar coberto agora por endodermo extraembrionário. Então, recordem, o saco vitelino primitivo era coberto pela membrana de Helzer. Já o saco vitelino definitivo é coberto pelo endoderma extraembrionário. Vamos recordar um pouquinho das estruturas. Nós temos aqui já a diferenciação, né, com o processo de criação definitiva do saco vitelino. Temos aqui, ó, revestindo esse saco, nós temos aí o mesoderma extraembrionário esplênico. Aqui, revestindo ó, o âmnios e todo o citotrofoblasto, nós temos o mesoderma extraembrionário somático. E aqui, ó, já tomando forma cada vez maior, nós temos o celoma extraembrionário, ok? Nós vamos ter o citotrofoblasto, que já está aí, ó, fazendo prolongações de seus cordões para formar o quê? As vejosidades primitivas. Ó, a cada momento, a circulação útero-placentária está aumentando aí, né, com a fagocitação de novos vasos, e vai aumentando aí essa rede de circulação sanguínea. Nesse momento, também temos a criação do pedículo de Firracion. Esse pedículo de Firracion, futuramente, ele vai ser o cordão umbilical. Então, esse pedículo de firração, observem que é o mesoderma extraembrionário somático, que não se desprende. Então, ele vai ser a ligação do âmnios com o citotrofoblasto. Então, esse cordão aqui que vai formar aqui, que é um pendículo, esse pedículo de firração, ele vai servir para ancorar esse embrião, que é a esfera de menor tamanho, com a esfera de maior tamanho. Então, vai ser a ligação entre as esferas esse pedículo de firração, que é formado pelo mesoderma extraembrionário somático, ok? Vamos lá. Aqui é uma imagem ó, das vejosidades primárias. Observe que o citotrofoblasto ó, faz invaginação das suas células, que entram dentro ó, do sincício-trofoblasto, e essa unção desses dois vai formar aí as vejosidades primárias. Nós vamos ter aí um repasso geral. Temos aqui, ó, o estrangulamento, quando acontece esse estrangulamento de fato aqui, ó. Quando acontecer esse estrangulamento, nós vamos ter aí a criação do saco vitelino definitivo, que está coberto por endoderma extraembrionário e mais externamente está coberto por quem? O mesoderma extraembrionário esplênico. E quem cobre o âmnios e internamente o citotrofoblasto é o mesoderma extraembrionário somático. E nós vamos ter aqui a criação ó, do pedículo de firração, que é aí o processo de ligação entre a esfera de menor tamanho com a esfera de maior tamanho, que a esfera de maior tamanho tem como sobrenome saco coriônico. E lembrando, a parede do saco coriônico está formada por quem? Mesoderma extraembrionário somático, citotrofoblasto e sincício trofoblasto, ok? Vamos lá. Isso aqui é uma visualização da imagem como um todo. Nesse momento, nós já temos aqui as duas esferas que se referem na bibliografia. Esfera de menor tamanho, que está composta por quem? A cavidade amniótica, o saco vitelino definitivo, e aqui, ó, o disco bilaminar, que está formado por quem? Pelo epiblasto e pelo hipoblasto. Estão unidas essas esferas por quem? Pelo pedículo de firração, que nada mais é do que mesoderma extraembrionário somático. Nós vamos ter o mesoderma extraembrionário somático revestindo os âmnios e revestindo internamente o citotrofoblasto. E quem reveste esse saco vitelino definitivo? Esse de amarelo é o endoderma extraembrionário e esse em rosa claro é o mesoderma extraembrionário esplênico. Observem que aqui nós já temos a criação dessa parede do saco coriônico, que é o mesoderma extraembrionário somático, o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto. Observem também que o celoma já se tornou muito grande, o celoma extraembrionário. Já tomou conta, né, de todas as estruturas que antes era só mesoderma extraembrionário. As redes de circulação
a circulação útero-placentário está cada vez maior e entrando em contato aí com essa estrutura que é as vejosidades primárias. Observem que o mesoderma extraembrionário somático, a cada vez ele entra um pouquinho mais nas no citotrofoblasto. Isso a gente vai observar na terceira semana, que já tem aí o segundo tipo de vejosidades que é secundária. Porém, não vamos adentrar muito nessa questão, certo? Essa daqui já seria, por exemplo, uma velocidade secundária, que é o mesoderma extraembrionário somático, o citotrofoblasto e o sincicitrofoblasto. Porém, o que predomina na segunda semana são vejosidades primárias, ok? Vamos lá. Essa daqui são a estrutura do embrião de segunda semana como um todo. Então, vamos observar muito bem essas estruturas. Repassem. Nós vamos ter a parede aí do córeo, que é formado por mesoderma extraembrionário somático, citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, formando o córion, ok? Vamos ter o sincício-trofoblasto, que foi originado do trofoblasto. Esse sincício-trofoblasto tem a função de fagocitar esse endométrio. Nós temos o citotrofoblasto. Esse citotrofoblasto também é originado do trofoblasto. Qual a função dele? Multiplicação celular e enviar para o sincício trofoblasto para fazer a fagocitação do endométrio. Nós vamos ter o mesoderma extraembrionário, é a folha somática, que seria esse daqui, ó, que reveste internamente o citotrofoblasto e os âmnios. Recordemos, esse mesoderma extraembrionário somático veio através de quem? Do celoma extraembrionário, que dividiu aí as duas folhas, que dividiu a folha somática e esplênica, certo? Já pegando aqui, ó, mesoderma extraembrionário esplênico. O que é que ele faz? Ele reveste internamente esse saco vitelino definitivo, certo? E esse saco vitelino definitivo está, ó, coberto mais internamente pelo endoderma extraembrionário. Nós já vimos também, certo? O saco vitelino definitivo, que observamos que foi através das migrações aí das células do hipoblasto, que primeiro se criou a membrana de Helzer e depois uma nova migração se criou, de fato, o endoderma extraembrionário. Nós vamos ter os vasos sanguíneos que fazem aí, que já foram fagocitados, ó, e permanecem aí a circulação, essa circulação, né, que forma aí a circulação útero-placentária desse embrião, as glândulas que também já estão sendo fagocitadas à medida que esse sincício trofoblasto entra dentro do endométrio. Nós temos aí o pedículo de firração, que é a conexão entre a esfera de menor tamanho e a esfera de maior tamanho. Essa esfera de maior tamanho tem como sobrenome saco coriônico. Nós temos o âmnios. Esse âmnios é a estrutura que reveste essa cavidade amniótica, que está cheia de quê? Líquido amniótico, que foi originada de onde? Do maciço celular interno. E entre essa cavidade amniótica e o hipoblasto, que já falamos, nós vamos ter aqui o epiblasto, certo? Então, temos o epiblasto e o hipoblasto. Então, a unção do epiblasto com o hipoblasto, nós vamos ter aí o disco bilaminar, que vai dar origem aí a todas as estruturas do nosso embrião. Nós vamos ter a rede lacunar, né? Que foi aí pequenas lagunas de sangue e secreção das glândulas que se uniram e formaram aí a circulação. Nós temos o celoma extraembrionário, que nós já vimos, que está o que contém dentro desse celoma? É blastocele. Então, era o líquido que estava muito grande naquele saco vitelino primitivo, que migrou aí para dentro desse celoma. Nós temos o epitélio endometrial materno, e esse orifício de entrada aí que teve contato no processo lá de aposição, que agora se tornou apenas uma cicatriz, né, com células mortas e sangue coagulado, e formando aí, ó, as vejosidades primárias, que é a unção do citotrofoblasto com o sincício trofoblasto. Então, essas aí são as estruturas do embrião de segunda semana. Repassem muito bem, ok? Glândulas. E nós vamos ter aí algumas patologias. Essas patologias são as seguintes. Nós sabemos que tem uma patologia que se refere ao processo no qual a mãe tem a incompatibilidade imunológica entre o embrião e a mãe. O que seria? Deixa eu voltar à imagem. A mãe, o sangue da mãe, vamos supor que ela é um fator negativo.
E o sangue desse embrião, por união do pai, esse embrião desenvolveu o fator positivo. Então, a mãe, como sistema imunológico, caso o sangue do embrião entre em contato com a mãe, o que é que vai acontecer? O sistema embriológico da mãe vai atacar esse embrião com respostas imunológicas de defesa, como se esse embrião estivesse atacando o sistema sanguíneo dessa mãe. Então, o que acontece? Ela pode abortar essa criança, né? Possivelmente vai acontecer porque o sistema imunológico da mãe está atacando aquele embrião como fosse algo, porque é algo negativo, porque as células que vêm do embrião são células antígenas. Então, essas células iriam destruir o fator negativo da mãe. Então, como forma de defesa, o sistema imunológico da mãe vai atacar esse embrião, podendo ocorrer assim um aborto, ok? Vamos ter também o processo no qual é a placenta prévia. Nós observamos que essa placenta, que esse embrião, geralmente no útero, ele vai fazer em que parte? Essa implantação geralmente acontece no terço superior da parede dorsal do útero. Então, caso essa implantação não seja feita em qualquer parte do útero, mas seja feita muito próximo ao coxo uterino, ó, que é o momento de passagem desse embrião, o que que acontece? Essa placenta está aqui, ó. Então, essa placenta, lembre que a placenta, ela não sai junto com o embrião ou com o feto. Primeiro sai o feto e depois nós vamos ter o que se chama terceiro nascimento, que é o nascimento da placenta. Então, esse nascimento da placenta só acontece minutos depois do nascimento do bebê. Então, o que acontece? Essa placenta impede a saída desse bebê. Então, esse momento, o bebê ele não pode nascer de forma natural, teria que ser uma cesariana. E essa placenta prévia também acontece muitas hemorragias nos últimos meses, porque como esse bebê foi desenvolvido na parte distal, né, dessa placenta, tem pouco espaço, então esse bebê acaba ocasionando muito sangramento. Então essa mãe ela tem muita hemorragia vaginal. E é normal que esse bebê, no momento que ele se implante, depois que ele começa a desenvolver, ele vai em direção à luz. Então, o útero, que antes era oco, vai se tornar ocupado por esse feto. Então, esse feto ele não se desenvolve na luz do útero, ele desenvolve dentro do endométrio, porém, esse endométrio vai crescendo em direção à luz do útero. Então, por isso que o útero fica repleto, né, com esse embrião, porém, esse embrião ele está dentro do endométrio e não se desenvolve na luz do útero. O que que pode acontecer também? Nesse momento de implantação, o feto ele pode se implantar em qualquer lugar fora do útero. Então, essas incompatibilidades, né, essas implantações de forma errada, é chamado de, é chamado de embaraço ectópico. Esse embaraço ectópico é quando ele pode se implantar nas trompas de Falópio, pode se implantar é, na região abdominal, por exemplo. Esse é um caso aqui de um feto calcificado. Então, essa mulher ela engravidou, esse feto foi para a região abdominal. Obviamente, esse feto morreu e essa mulher não percebeu que ela teve dores. Ela não teve, por exemplo, ela não teve dores, não teve hemorragia. Então, o que aconteceu? Esse feto começou o processo de desenvolvimento, porém, ele não se desenvolveu e morreu. Então, ele se calcificou. Esse aqui é um caso de uma mulher que teve uma gestação ectópica e só foi descobrir 40 anos depois, quando ela fez, né, os exames e observou que tinha um feto calcificado dentro dela, ok? Esses embaraços ectópicos também podem ter embaraços tubáricos, que é quando esse feto se desenvolve dentro das trompas, né? Obviamente vai causar aí sangramentos, porque a trompa não tem estrutura para o desenvolvimento desse feto, e é importante ressaltar que causa hemorragias na mãe. Por quê? Porque o trofoblasto ele vai fagocitar o endométrio que está próximo dele, fagocitar para que esse embrião entre dentro dessas estruturas e tenha vascularização. Então, o que acontece? Vai causar muitas hemorragias. Então, essa aqui foi uma dissecção de um feto que já estava ó, no processo de fagocitação. Você pode perceber que ele já estava metade já adentro desse epitélio, né? No caso aí nas trompas de Falópio. E seria mais ou menos isso. Ó. Então, o que acontece aqui? Esse embrião, ó, ao momento que ele está desenvolvendo, vai ter essa ruptura aí da trompa de Falópio, causando muita dor, hemorragias e causando infecções nessa mãe. Então, muitas mulheres têm essa gestação ectópica, tubárica,
e só vão saber que estavam nas trompas quando não se faz um tratamento, quando de fato essa trompa acontece essa ruptura e causa muitas dores, certo? Podendo aí até perder uma das trompas dela nesse processo aí de gestação tubária. Esse é o fim da nossa aula. Uma coisa, lembrando sempre, esse endométrio, ele está na fase secretória. Então, por ele estar na fase secretória, ele está recebendo progesterona do ovário. O que que acontece? À medida que acaba o ciclo, né, a hipófise vai começar a mandar cada vez menos LH, que é a hormônio luteinizante, que é a hormônio no qual vai estimular esse corpo lúteo a secretar progesterona. Então, à medida que isso acontece, cada vez menos esse corpo lúteo iria mandar menos progesterona. Então, o que acontece? O sincício trofoblasto, que é a estrutura do trofoblasto que é responsável por fagocitar, vai começar a enviar que tipo de hormona? Vai enviar o HCG, que é a hormona gonadotrofina coriônica. Essa hormônio é responsável por estimular o corpo lúteo e ela vai ter uma função semelhante ao LH. Então, o que é que ela vai estimular o corpo lúteo? Então, o corpo lúteo vai continuar a mandar progesterona, fazendo com que esse endométrio permaneça na fase secretória e esteja aí apto para a implantação desse embrião. Essa hormona, gonadotrofina coriônica, ela é detectada na urina. Então, quando uma mulher faz o exame beta-HCG ou exame de farmácia, é esse hormônio que os exames procuram detectar. Então, é o hormônio gonadotrofina coriônica que faz com que os laboratórios, né, e os testes de farmácia detectem que essa mulher está aí passando por um processo de gravidez. Pessoal, repassem todas as estruturas, repassem todos os desenvolvimentos, e esse aí foi um pouco o nosso conteúdo da segunda semana. Até a próxima.